Olá, Queiroga. Oi, bom dia. Oi, Rosana. Tudo bom? Bom dia. Que bom que deu certo, que estamos aqui novamente juntas para falar de um tema tão importante. Está tudo bem com você? Tá tudo ótimo e eu estou muito contente de estar aqui com você, conversando mais uma vez sobre esses temas tão desafiantes e tão interessantes e importantes para a gente. Então, assim, difundir isso, essas novas exigências, né, do advogado, eu acho bastante importante nesse momento que a gente está vivendo, né, que tem exigido muito mais conhecimentos multidisciplinares, né, do advogado, e a gente precisa fazer isso circular para que o nosso ambiente melhore, né, que possa atender melhor as novas necessidades. Muito bem. Então, já viram aí todos que nós vamos ter aqui um bate-papo maravilhoso. Para quem ainda não conhece a Rosane, eu desde já convido para também a seguirem aí na sua página do Instagram. A Rosane, ela é advogada também certificada pelo ICFML-IMI para atuar como advogada na mediação, e ela tem uma carreira fantástica aí com especialização em Direito Público, Serviços Sociais Autónomos, e também está cursando Mediação, Gestão e Resolução de Conflito, a pós-graduação, o LLM na OAB-EMG, além de ser mediadora privada e judicial, e também é membro da Comissão dos MASCs da OAB do Distrito Federal. E por isso nós vamos aqui hoje ter esta conversa sobre a etapa em particular da negociação e como essa etapa, em termos daquilo que é a advocacia, ela é fundamental para que também o processo corra e decorra conforme os objetivos, não só do cliente, mas também, óbvio, do advogado, porque quando o advogado indica um processo, ele já tem aí alguns objetivos a conseguir ultrapassar, a conseguir resolver. E isso foi o que nós escolhemos, não é, Rosane? Sim, eu até queria falar um pouquinho sobre a minha experiência, no sentido de dizer, assim, de reforçar que a gente já conversou. Eu não me identificava muito com essa advocacia tradicional, né? Porque eu tinha muito mais a ideia de resolver problemas do que de vencer uma disputa, né? Vencer uma parte, né? E embora essa ideia da resolução de conflitos não seja assim tão nova, a gente está vendo que só agora a gente está podendo vivenciar isso, né, no nosso dia a dia mais comumente, né? Porque eu sei que você trabalha mais de 20 anos com resolução de conflitos, com mediação, mas a gente sabe que essa cultura ainda está precisando de mais impulsos e de mais pessoas trabalhando dessa forma. Então, hoje eu estou começando a me realizar nesse sentido, porque eu estou podendo trabalhar com essa advocacia consensual, que não exclui a judicial, né? A judicial também pode ser uma porta. E assim, é isso. Essa sim é a minha experiência, a minha vivência e o que eu quero caminhar. E aí, como eu já te falei, para mim é uma honra estar aqui conversando com você nesse espaço. E então, eu gostaria de começar já fazendo algumas perguntas para você sobre especificamente a etapa da negociação dentro da mediação. A gente sabe que o advogado ele precisa se preparar muito antes disso, até para escolher a mediação como uma via de solução para o cliente dele. Mas escolhida essa via, inclusive o judicial ele tem ele determina que as pessoas passem pela mediação, né, antes. E então o advogado ele tem que realmente já estar preparado, preparar o seu cliente muito antes. Mas eu vou falar e gostaria de ouvir você falar para nós exatamente, mais exatamente no momento da negociação. Como que o advogado pode se preparar para estar
bem tranquilo nesse momento, atender o cliente. Então, queria ouvir um pouco de você sobre isso. Essa pergunta é muito interessante e além desse interesse, ela despertou-me aqui outras questões que eu penso que é importante nós fazermos de um ponto de partida, que é o seguinte, e aí porque todos os que nos estão a ouvir, nem todos são advogados, então alguns são clientes de advogados, então também para esses, e gestores, e empresários e tudo mais, é importante entendermos o seguinte, quando nós falamos de negociação, de um modo geral, cada um de nós acaba por ter um conhecimento intuitivo ou um conhecimento de uma experiência prática de como negociar. E por regra, até podemos fazer alguns pequenos cursos, algumas formações, mas a negociação ela é muito mais do que isso. Ela implica uma estratégia, ela implica uma preparação e ela implica uma tomada de consciência de que existem várias formas de negociar. Quando nós falamos da negociação, e como tu disseste, Rosane, eu subscrevo na íntegra, a negociação como uma etapa do processo de mediação, significa que nós precisamos de conhecer esse processo e as etapas antecedentes. Isto é, primeiro, nós precisamos de desmistificar que essa negociação dentro do processo de mediação, ela implica a utilização de ferramentas, de técnicas e de procedimentos específicos. Por exemplo, a tomada de consciência de que a negociação, a etapa da negociação dentro do processo de mediação, ela só funciona se nós tivermos, vou usar aqui uma chamada, ela só funciona se nós tivermos a consciência de que nós precisamos de negociar com o outro. E isso implica, por exemplo, questões em que, nessa preparação, o advogado vai ter que identificar quais são as informações que ele ainda não conhece do outro e que são necessárias para identificar e para construir melhores soluções, quais é que são também as possibilidades e as oportunidades que existem de crescimento conjunto e de construção conjunta de soluções de ganhos mútuos. E o que é que isso significa numa lógica de preparação? Significa a construção de vários cenários. E aí aquilo que eu costumo dizer é o seguinte, aquele advogado que chega no processo de mediação e ele só tem uma possibilidade, ele só tem uma opção de consenso para colocar em cima da mesa, ele fez uma preparação curta, porque ele efetivamente ele precisa de levar pelo menos duas possíveis soluções, porque ele tem que ter a consciência de que as soluções que ele vai levar não significam as soluções que vão ser aceitas. Quando nós entramos na etapa da negociação, no processo de mediação, o mediador ele vai estimular um trabalho como que de chuva de ideias, não é? De um brainstorming. E nessa chuva de ideias, aquilo que vai ser potencializado são várias ideias para o processo de mediação, várias ideias para efetivamente conseguir alcançar resultados e que vão ser todas elas avaliadas. Então não vão ser as ideias do A, nem vão ser as ideias do B. São possibilidades para serem verificadas. E por isso é que é tão importante, quando o advogado ele se prepara para essa negociação, ele já ter presente, e isso foi o objeto de hoje do nosso quarto encontro da metamorfose na advocacia, a diferença entre as alternativas, que é aquilo que ele pode fazer fora do processo de mediação, fora da negociação, e aquilo que são as várias opções, que são as possibilidades de construção de soluções em que existe uma interdependência e existe uma inter-relação. Ter essa consciência dentro desta lógica de preparação para essa etapa, eu diria não só que é fundamental, como que é obrigatório. Porque se não houver essa preparação prévia, se não houver uma convicção efetiva daquilo que se quer alcançar nessa etapa da negociação, certamente ela não vai dar resultado. E é a mesma coisa que aqueles advogados também, e acho que também é importante nós trazermos, aqueles advogados que chegam ao processo de mediação e que já trazem soluções. O processo ainda não começou,
e eles já trazem soluções. Então, ter essa consciência... Desculpa, te interrompi. Esse já é um advogado colaborativo, né? Que já está ajudando o mediador no trabalho dessa comunicação e dessa negociação. Mas, na verdade, ele acaba por... Esse advogado que chega no processo de mediação e ele já traz as soluções logo de cara, primeiro, é um advogado que não tem preparo, que não tem conhecimento das etapas do processo e que pode, muitas das vezes, dificultar em vez de ajudar na prática. Porque as etapas do processo de mediação, elas têm todas uma justificação daquele momento. Então, não é por intuição que acontecem. Elas acontecem naquele momento por uma justificação, por uma fundamentação, por um motivo e um objetivo a ser alcançado. E isso acho que, assim, de uma forma geral, essa preparação no momento, ou essa preparação para o momento da negociação, é sem dúvida fundamental. E utilizar todas as ferramentas, utilizar inclusive pausas técnicas, intervalos, remarcação para continuação, a possibilidade das reuniões individuais, das reuniões conjuntas. Então, dominar o processo de mediação é fundamental. Uhum. Então, você está dizendo, né, e a gente já sabe, a importância do advogado conhecer em profundidade o processo de mediação, todas as suas etapas e todas as suas ferramentas. Até porque, como você falou, e muito bem lembrado, a questão do advogado já apresentar soluções logo de cara, sem passar pelas etapas, pode ser prejudicial ao resultado da negociação, né? Então, até porque esse processo provoca um amadurecimento nas partes. Elas vão poder conhecer melhor as suas necessidades, as necessidades de quem ela está conversando para negociar, para buscar juntos essa solução que atenda aos interesses e às necessidades dele. Então, esse processo ele precisa ser cumprido em suas etapas por uma questão da maturação dessa conversa, desse diálogo, para que realmente possa daí surgir opções que sejam, que realmente possam resolver a questão, que a gente verifica que podem resolver a questão. E, como você falou também, pausas técnicas, né? O advogado ele pode parar a negociação por algum momento, por alguns minutos, conversar separado com o seu cliente, avaliar aquela situação como ela já caminhou, e assim vão desenvolvendo o diálogo, a comunicação e a negociação, até porque a mediação ela procura resolver não só a pauta objetiva, que são as questões mesmo que as pessoas levam, né? Também buscam resolver muitas vezes uma pauta subjetiva, né? Que é o que às vezes atrapalha e dificulta, se essa parte não for trabalhada, que as pessoas consigam chegar a um acordo favorável para elas. Então, essa parte subjetiva do conflito, ela precisa ser trabalhada. Não basta levar opções prontas, né? Também a pessoa, o advogado orientar o seu cliente quanto a possíveis alternativas melhores, como você falou, né? O BACNA, melhores do que a própria negociação. Então, com isso, esse processo fica muito mais efetivo, no meu entendimento, e o cliente se sente mais atendido, porque o advogado vai levar para ele, olha, se você não fizer um acordo, se você não propor opções ou não aceitar a negociação, você tem chances boas nisso, que são o BACNA, que são as alternativas fora do acordo, e também o advogado vai mostrar o que é de pior que pode acontecer no caso dele não fazer um acordo. Então, eu valorizo muito a mediação e essa via consensual, porque ela pode, inclusive,
diminui muito o tempo da resolução de uma questão, de um conflito, de um litígio, inclusive financeiramente, né, com relação aos custos de um processo judicial, um desgaste emocional de um processo que leva aí muito tempo, né? Então, assim, eu realmente gosto muito e quis abordar esse assunto porque gostaria de levar isso para meus colegas advogados e também para amigos, para que eles saibam que não é só a porta do judiciário que eles têm para resolver os problemas, né? A gente tem só que saber qual que é o melhor momento para usar cada via que a gente tem disponível, né? E isso a gente tem aprendido muito lá na Chave, né? Na Chave, no Masterclass, nessas jornadas que você tem trazido vários profissionais, mediadores, advogados, e sempre tentando reforçar essa questão das diversas vias que nós temos. E a gente precisa conhecer as pessoas comuns, as pessoas que precisam de um advogado, precisam conhecer que elas têm a via consensual que não exclui a judicial, que também existe a via extrajudicial, que pode resolver também muitas questões, que às vezes ficam 15 anos, como inventários que ficam 15, 20 anos no judiciário. Você conseguir trabalhar, você pode levar até uma resolução extrajudicial direta no cartório. Então, em um ano você resolve uma questão que levaria 15, 20 anos. Então, assim, essas ferramentas são muito importantes e essa importância da gente estar sempre trabalhando e aprofundando nesse conhecimento. E também, assim... Oi, pode falar. Não, eu assim, já tinha concluído minha fala com relação a essa questão da preparação e desse antes, né? É isso. Se você tiver algo a complementar. Não, eu ia só complementar aqui um comentário da Tânia, que ela está dizendo que, no entender dela, advogar ou melhor, como é que ela diz, deixa eu ver aqui se eu apanho, os advogados trabalharem junto com o mediador é preocupante, pois o advogado geralmente é muito litigante, só é arrogante mesmo. Então eu achei curioso o que a Tânia nos está a trazer, porque de alguma forma é exatamente esse trabalho que nós estamos aqui a fazer e já vimos fazendo há um percurso grande. Como a Rosana estava a dizer, na Chave, que é um dos projetos de desenvolvimento que nós temos trabalhado, do qual todos estes elementos daqui da jornada para advogar na mediação fazem parte. Estamos a falar de profissionais advogados que se especializam no processo de mediação. Então, são advogados que não só conhecem o processo, como conhecem as ferramentas, as técnicas, o procedimento e também conhecem e sabem identificar qual é que é o melhor mediador para o caso em concreto. Se existem outros profissionais que ainda não têm essa formação, que ainda não têm esse conhecimento, é natural que eles sejam resistentes. E essa resistência, às vezes, ela pode-se denominar também, por exemplo, de arrogância. Mas isso não significa que por trás dessa postura, desse comportamento, não existam receios, não existam medos e não existam outros sentimentos que precisam de ser acolhidos. E por isso é que quando nós tivemos agora e hoje acabamos a metamorfose, os 4 dias de metamorfose na advocacia, é disso que estamos a falar. Então ficam todos convidados para irem ainda ver, porque ainda vai dar tempo de vocês verem esses 4 momentos e como esta questão do início do processo de mediação, ela precisa de facto de ser co-construída entre o advogado e o seu cliente, porque, como se costuma dizer, quem é o primeiro juiz da causa é o advogado. E quem escolhe o método para resolver a causa é o advogado. Então, aquilo que nós precisamos de ter é uma grande relação, um grande relacionamento de respeito, de interação e até diria mais de partilha entre aquilo que são as funções de ser advogado no processo de mediação e também em relação aos mediadores. Enquanto não houver essa consciência de que estamos todos a trabalhar num processo que é um processo consensual, num processo que é um processo conjunto, onde
todos precisam de ser respeitados no seu protagonismo. Então eu digo isto muitas vezes. O cliente é protagonista do processo de mediação? É óbvio. Porquê? Porque é ele que vai decidir no final se ele quer ou não uma determinada solução e é ele que decide se quer ou não ficar no processo. E ele tem o seu protagonismo. Mas esse protagonismo só faz sentido se houver um protagonista que se chama mediador, que vai gerir, que vai conduzir o processo, que vai de alguma forma instruir aquilo que são as etapas, e nomeadamente a etapa que estamos a falar, que é a etapa da negociação. E depois também existe o protagonismo do advogado, porque o seu cliente não pode ter uma decisão informada se ele não tiver um bom advogado, técnica e juridicamente, que lhe mostra as várias formas de ele ter soluções que sejam soluções dentro da legalidade. Mas tudo isso faz com que nós estejamos a falar de um processo que precisa de ultrapassar muitos mitos, não é, Rosana? Precisa de entender que nós estamos a falar de advogados profissionais e especializados no processo de mediação. Assim como nós, durante a faculdade, nos especializamos no processo judicial, agora está na hora de também nós termos em atenção que nós precisamos, de facto, dessa especialização no processo de mediação. Estou vendo aqui a Maria Aparecida falando, minha segunda mediadora preferida. Viu? Que bom. Pois é, Dulce, isso que você está falando, eu acho assim, bastante importante, no sentido de esclarecer que as ações do advogado e do mediador, elas não se sobrepõem em momento nenhum. Elas são complementares, né? O advogado, quando ele está advogando na mediação, ele é advogado. Ele não deve, não pode entrar nas atividades do mediador, que é o condutor. Ele é o gerente desse processo, né? Ele vai ajudar a trabalhar a comunicação e a negociação. Então, assim, é também bem importante deixar claro, por isso que eu estou até repetindo assim, o que você falou, mas com outras palavras, porque tem que desmistificar isso. As atividades do mediador não se sobrepõem às atividades do advogado e vice-versa, são coisas independentes, né? O advogado pode ser mediador também, né? Mas ele não vai exercer isso no mesmo processo com o mesmo cliente. Inclusive é vedado pela lei da mediação, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer realmente sempre clareza, porque às vezes podem parecer dúvidas que não são muito dúvidas bobas, mas na realidade não são, porque muitas vezes o desconhecimento mesmo, né, da prática e tal. Então, também queria reforçar, era isso aí que você falou, que essas atividades não se sobrepõem, e todos são protagonistas dentro da sua atuação, né? Exatamente. Então, e a gente tem visto, né, eu não sei bem quem falou da litigância ou arrogância do advogado, muitas vezes, e que isso não colabora no processo de mediação, mas é justamente isso. O mundo moderno como está hoje, ele está exigindo da gente outras habilidades, outros conhecimentos, né? Que agora a gente está ouvindo falar muito em soft skills, né? Que são a capacidade relacional das pessoas, né? Então, assim, para o advogado não basta saber a lei, não basta saber o direito, ele precisa apresentar na relação com o seu cliente e na relação dentro da mediação essas habilidades, né, interrelacionais, que aí eu gostaria que você falasse sobre isso para a gente no momento da negociação, como que o advogado pode trazer essas habilidades para ajudar a comunicação, a conversa, a negociação. Quando nós falamos em habilidades, nós estamos a falar em saber fazer. E para eu saber fazer, inicialmente eu preciso de ter o conhecimento.
Então, é como se eu tivesse aí um percurso. Eu primeiro tenho que ter o conhecimento, que é o saber, para depois eu saber fazer, que é a habilidade, para depois, num terceiro momento, eu fazer, que é a atitude. E por isso é que o projeto de desenvolvimento ele se chama a chave, porque é o C de conhecimento, o H de habilidade, o A de atitude e o V de valor, para além do E com ética. E aí, quando nós falamos dessas habilidades em relação ao momento da negociação, aquilo que nós vamos ter de aprofundar, e não só em termos de saber, como de saber fazer para depois efetivamente saber, é aquilo que eu denomino do triângulo do conhecimento consensual. Isto é, nós temos que ter habilidades não só em relação ao que é o conflito, na sua identificação, na sua triagem, no seu diagnóstico dos vários elementos, como também em relação à própria comunicação. E dentro da etapa da negociação, a comunicação, eu diria que ela é fundamental, ela é importantíssima, e a negociação em si, que é o terceiro eixo desse triângulo. Quando nós falamos da negociação, em primeiro lugar, óbvio que existem vários autores, existem vários livros, existem vários programas que podem ajudar esse advogado a desenvolver essas suas habilidades. Nós podemos recorrer aos 7 elementos da negociação da Escola de Harvard e como colocá-los em prática, mas quando nós falamos da negociação na etapa, como uma etapa do processo de mediação, eu considero que é importante nós nos desapegarmos daquilo que é uma negociação direta ou indireta. Isto é, ver se eu consigo explicar de uma forma um pouquinho diferente. Se eu, enquanto negociador, eu for para uma mesa de negociação, eu vou ter que me preparar e eu vou ter que fazer uma estratégia de uma negociação ou mais aguerrida, ou mais consensual, ou mais enérgica, mas é uma negociação direta. Se eu contrato um advogado para representar os meus interesses nessa negociação, ainda assim eu ainda estou a falar. Se eu estou a falar do processo de mediação, onde vai existir uma etapa... Desculpa, Dulce, travou um pouquinho, eu não escutei assim os seus últimos 20 segundos, daí eu não peguei o que você falou. Tá. Estava eu a dizer que, se nós estivermos a falar da etapa da negociação, mas dentro do processo de mediação, nós precisamos de olhar para isso com uma outra lógica, que é uma lógica de que antes dessa etapa já houve um trabalho realizado e que depois dessa etapa vai haver uma continuação. Então, em primeiro lugar, na etapa da negociação, dentro do processo de mediação, é óbvio que o advogado vai sempre trabalhar com o objetivo de que seja possível a construção de um consenso e que isso signifique que seja possível a construção de um acordo, mas ele já sabe à partida que na mediação tudo é possível. Isto é, a mediação ela não tem como objetivo central o acordo em si. O acordo vai ser uma consequência natural do trabalho que vai ser realizado na mediação. Quando entramos nesse processo de mediação, quando o advogado entra nesse processo de mediação, ele precisa de confiar no mediador, porque é um mediador que vai conduzir isso. Isso significa, desde logo, que o advogado nessa etapa, ele precisa de saber escutar, por exemplo, o que é que são os interesses e o que é que são as necessidades efetivas que são necessárias de atender do outro, e aí quanto mais opções ele tiver, quanto mais soluções técnicas e jurídicas para apresentar nesse momento da mediação, melhor, porque significa que mais ágil vai ser o processo, mais rápido vai ser esse processo. Então, a escuta ativa é algo que é fundamental como uma habilidade do advogado neste momento da negociação. Além da escuta ativa, e aí qual é a transformação que tem que acontecer? O advogado ele tem que conseguir, além de, como nós temos o hábito de escutar para responder, principalmente quando nós estamos no momento de alegações e contra-alegações,
O advogado ele também precisa de identificar que é necessário escutar para compreender. E esse escutar para compreender é uma habilidade que precisa de ser afinada e que precisa de estar muito bem aplicada nesta etapa da negociação dentro do processo de mediação. A outra questão é também conseguir, em termos de habilidade, entender as propostas do outro, não como certezas, mas como possibilidades. Isto é, sem compromissos. Quando começamos nesta etapa da negociação do processo de mediação, tudo o que vai para cima da mesa, inicialmente, é sem compromisso. E aí, a confiança no mediador, eu diria, Rosane, que é fundamental. Porque vai ser um mediador que vai aplicar o teste de realidade, vai ser um mediador que vai fazer a verificação de se aquelas possibilidades elas têm ou não pernas para andar. Se eles pretendem fazer, por exemplo, um combinado provisório, ao invés de eles já saírem dali com um combinado definitivo, se eles querem fazer um combinado parcial, tudo é possível no processo de mediação, porque sendo o processo de mediação informal e voluntário, ele traz essas grandes vantagens. Não há pressão para construir um acordo. Não há pressão para sair dali com algo com o qual os intervenientes não se identificam. E por isso tem de haver essa desmistificação por parte dos advogados e tem de sim haver essa construção de novas habilidades. Então, novas habilidades de escuta, novas habilidades de fala, novas habilidades até da forma como se apresentam as propostas e também como se entende aquilo que são os interesses. Então, não rotular, por exemplo, não fazer juízos de valor ou julgamentos prévios. Essas são, eu diria, as principais habilidades. Pois é, e eu acho muito importante também, a partir do que você trouxe aqui para a gente, lembrar da confidencialidade no processo de mediação. Porque o advogado ter essa confiança da confidencialidade, essas informações não podem ser usadas em processos judiciais que por acaso possam vir a ser acionados, né, caso não ocorra um acordo, que essas informações elas não podem ir para o processo, né? E isso eu acho que dá um pouco mais de tranquilidade para o advogado e para a parte, para eles poderem discutir abertamente e abrir esse leque, né, como você falou. O que se leva à mesa não é necessariamente o que vai ser acordado, são experimentações, né? Então, essa questão da escutativa do advogado que você trouxe e a escuta empática, porque o advogado ele precisa compreender a outra parte também. Ele não adianta ele compreender só o cliente dele. E muitas vezes nas falas desses mediados, né, das partes, dos clientes, eles não conseguem traduzir no momento inicial tudo que está se passando dentro deles, no sentido de por que eles estão com aquela posição, por que eles estão vendo somente aquela maneira de resolver a questão. Porque quando o advogado consegue escutar tanto o seu cliente como o outro cliente, ele consegue perceber os interesses que estão por baixo dessas posições e as necessidades. E o advogado ele pode ser muito mais empático em perceber que muitas vezes são razões ligadas a sentimentos, ligadas a valores, e são coisas que precisam ser respeitadas, né? Tanto de uma parte quanto da outra. Então, eu acho que isso, apesar de toda a tecnologia que a gente está sendo bombardeado com coisas incríveis da tecnologia para ajudar a advocacia, que temos agora até jurimetria jurídica para a gente poder medir uma série de coisas do nosso trabalho, para a gente entender como que a gente está trabalhando e fazer mudanças, né, que é uma espécie de estatística do nosso próprio trabalho, e não só do nosso, mas em todo o ambiente jurídico. O importante é que está cada vez mais necessário a humanização do direito. Né? Não é só eu observar os direitos, defender os direitos. Eu preciso
resolver questões, ajudar a resolver questões. E isso, e essa comunicação, como você falou, e negociação e conhecimento do conflito, que é esse tripé que você trouxe, ele só pode ser bem visto e bem percebido com essa humanização. E o advogado está muito acostumado a ouvir uma questão e já traduzir isso diretamente para a norma do direito, o que se aplica. E a humanização é exatamente o contrário, é você conhecer bem o conflito, conhecer o que está por trás dessas posições, os interesses, as necessidades, os valores de ambas as partes. E eu tenho visto, com isso, muitos acordos serem construídos de uma forma que as pessoas saem realmente satisfeitas. Porque, como você falou, o objetivo da mediação, como às vezes muitas pessoas podem pensar que é obter um acordo, esse não é necessariamente não é o objetivo principal. O objetivo principal é testar possibilidades, é construir coisas, é sentar numa mesa, todos se respeitando suas necessidades e tentando montar um quebra-cabeça, onde o advogado é uma parte também muito fundamental, por ele poder trazer essa segurança jurídica a um acordo que, porventura, venha a ser aceito pelas partes, construído pelas partes, né? Achei isso muito, muito bacana. Bom, então, assim, a gente já falou um pouco de habilidades, a gente acabou falando também um pouco das atitudes, né? Junto com essas habilidades, a gente acabou falando um pouco sobre as atitudes. Você gostaria de colocar algo mais sobre essa questão de atitudes? Olha, eu gostaria, até por conta da pergunta da Tânia, que é o seguinte, por exemplo, se nós tivermos, porque é possível num processo de mediação, nós temos um advogado preparado para o processo de mediação, especialista no processo de mediação, e do outro lado nós temos um advogado que ainda não tem essa preparação por variedíssimos motivos. E aquilo que se coloca em causa é qual a atitude que se espera desse advogado que tem preparação em relação ao outro. Porque ação gera reação. E aquilo que acontece é que, por muito preparado que um advogado esteja, se ele começa a ser confrontado, se ele começa a ser cutucado, muitas das vezes ele vai despertar nele o outro advogado, que é o advogado mais litigante, do qual e para o qual ele teve essa preparação prévia, e ele vai ser bem assertivo. E aquilo que eu diria é o seguinte, essa atitude de ser assertivo não é necessariamente uma atitude irreal e não é necessariamente uma atitude errada, porque o processo de mediação é um processo onde acontece aquilo que é adequado para aquele processo. E se aquele profissional, se ele está a sentir incomodado, se ele se está a sentir de alguma forma afrontado, ele deve sim reagir de uma forma assertiva, designadamente dizendo, olha, colega, eu penso que essa não é a forma de nós trabalharmos aqui na mesa de mediação, mas se continuarmos assim, eu e o meu cliente vamos embora. Isso é uma atitude assertiva e que é uma atitude que pode ser tida num processo de mediação, óbvio que sim. E para isso é que está lá exatamente o mediador, para fazer essa gestão das emoções, para fazer o acolhimento daquilo que está sendo colocado e daquilo que está sendo apresentado. Então, quando nós falamos de atitude do advogado no processo de mediação, não significa advogados bonzinhos, advogados que não são capazes de dar um murro na mesa quando é necessário, ou eventualmente até por conta das suas características até não levantem a voz, porque faz parte da relação e do relacionamento e das emoções todas essas consequências, e isso é ser genuíno. E o processo de mediação é isso que pede. O processo de mediação ele não pede mordaças, ele não pede fingimentos, ele pede genuinidade nas pessoas. E ele pede o quê? Que essa genuinidade seja a colocação das dificuldades que eles tiveram até ali. E por isso, se eles têm dificuldade de comunicação, essa dificuldade de comunicação vai sim aparecer na mesa. Se elas tiveram um impasse na negociação, vai sim aparecer na mesa.
E por isso é que a atitude que vem, ela precisa de ser essencialmente uma atitude genuína. Óbvio, não é pretensão que haja atitudes de arrogância, mas pior que isso é julgar aquela atitude como uma atitude arrogante. Então, nós precisamos de quê? De deixar o mediador algumas eventuais situações que sejam mais difíceis, ou algumas eventuais situações onde haja um constrangimento maior. Por isso é que existem reuniões em separado, por isso é que existem técnicas e ferramentas que o mediador tem, e por isso é que os advogados escolheram contratar aquele profissional e estão a pagar aquele profissional. Porque a mediação que nós estamos a falar é uma mediação maioritariamente privada, é uma mediação extrajudicial. E nessa mediação há uma escolha consciente, há uma identificação dos critérios objetivos para a escolha daquele profissional, daquele mediador, e por isso, em particular, a atitude do advogado vai ser sempre uma atitude que satisfaça, que beneficie e que também proteja os interesses, os direitos e as necessidades do seu cliente em primeiro lugar. Porque o advogado é necessariamente parcial. E por isso desmistificar aquele conceito que às vezes nós escutamos, que a mediação é um lugar zen, onde todos vamos ser amigos, onde vamos aí abraçar árvores e fazer momentos de yoga. Não é isso, tá? Quando o advogado ele tem a expertise da negociação propriamente dita, e ele consegue colocar isso em prática, muitas das vezes ele não vai precisar do processo de mediação. Ele resolve a coisa lá no escritório. E não é por ele ter resolvido no escritório que ele foi mediador. Porque o advogado, ele precisa de ser sempre parcial. E isso é exatamente o oposto àquilo que um mediador é. O mediador é imparcial. E por isso essa questão da atitude, e principalmente da atitude em mesa, eu acho que de facto ela é muito importante, ela ser consciente, ela ser genuína e ela ser responsável. Porque o mediador está lá para fazer o trabalho dele e o papel dele. Era isso que eu queria dizer e complementar o que nós falámos sobre atitude, Rosana. Muito interessante isso de você trazer a coisa da genuinidade. Porque às vezes, por ser um processo, as pessoas podem se sentir um pouco mecanizadas, né? Que às vezes a gente pode perceber isso, né, nas sessões, principalmente no judiciário, porque quando é no privado as pessoas estão procurando, elas já têm um maior conhecimento e como que elas vão lidar ali na sessão. Mas a gente vê que às vezes as pessoas não estão sendo autênticas, não estão sendo genuínas, e às vezes até mesmo o próprio advogado. E, na verdade, por mais que seja um processo com etapas e fases que precisam ser respeitadas para que tenha um melhor resultado, as pessoas realmente devem expressar seus sentimentos, suas emoções, suas insatisfações, né? Porque, como você falou, já falou em outros momentos, a mediação, ela não é para pessoas somente para as pessoas próximas e íntimas, ela é para pessoas que querem preservar relacionamentos, iniciar relacionamentos, melhorar relacionamentos. E então essa questão da confiança, tanto do advogado no mediador, que normalmente é o advogado que escolhe o mediador, né, de sua confiança, eles precisam ter essa confiança para colocar essa subjetividade, essas emoções, serem autênticos, né? Isso não quer dizer necessariamente que as pessoas vão gritar, se destratar, mas vão poder expor os seus sentimentos, né? E muitas vezes as pessoas realmente se acaloram e a gente precisa construir esse ambiente, principalmente o mediador, para ele conseguir abarcar essas emoções que podem vir mais fortes e, inclusive, podem ajudar muito mais a entender a questão, né? Essa questão da autenticidade, né, no processo. Sem dúvida, nós já estamos aí, diz isso. E é só dizer que nós já estamos aí a caminhar para os nossos...
Temos aí 15 minutos para terminarmos aqui o nosso bate-papo. Nossa, Passa rápido demais. Muito rápido. Muito rápido. Mas assim, acho que a gente vai conseguir chegar com todas as questões que a gente pretendeu trabalhar aqui, que a gente pretende trabalhar. Uhum. Também, assim, eu queria que talvez você trouxesse um pouco mais específico como que o advogado ele pode preparar o seu cliente para a negociação. Pronto. Aí eu diria que durante o processo de mediação o advogado vai ter um imenso auxílio e uma grande ajuda do mediador, porque como existe esta proximidade e esta confiança entre o advogado e o cliente, há determinadas questões que, se for o advogado a fazer ao cliente, o cliente pode por vezes se questionar, mas como assim você está a questionar-me isso? Você não está a defender os meus direitos, ou você não está a defender os meus interesses. E se determinadas perguntas, se determinadas situações, elas forem colocadas pelo mediador, o cliente vai aceitá-las de uma forma mais fácil, de uma forma mais simples. Aí eu diria que, de facto, é muito importante o advogado ele oferecer algumas informações ao mediador, nomeadamente sobre alguns temas que são temas constrangedores para o seu cliente, que são temas onde eventualmente existam até elementos confidenciais. Para quê? Para que o mediador já saiba da importância e da necessidade de fazer uma sessão individual e que através dessa sessão individual seja possível o mediador trabalhar esses assuntos que poderiam ser sentidos como constrangedores ou que poderiam ser sentidos como, de alguma forma, estarem a entrar em questões mais melindrosas do cliente. E aí, essa particularidade ela é muito importante, assim como também eu considero que é muito importante o advogado ele preparar o cliente quando vai para a etapa da negociação. Isto é, quanto mais o advogado conhecer do processo de mediação, mais o advogado vai conseguir informar o cliente do que é que vai acontecer. E quando o cliente está informado do que é que vai acontecer, ele vai pensar, nossa, o meu advogado é mesmo competente. Ele já sabia até a pergunta que o mediador me ia fazer. E isso só credibiliza o advogado. E por isso é que é tão importante quando há a apresentação de uma informação jurídica do advogado ao seu cliente. E em que o advogado diz assim, olha, essa informação em concreto, até nós termos confiança de que, de facto, o processo está a correr de acordo com aquilo que é a nossa expectativa, nós vamos deixá-la confidencial. Mas se nós falarmos sobre isso com o mediador, aí nós vamos poder dizer, porque o mediador ele vai também estar aí sujeito ao sigilo, sujeito à confidencialidade. E com isso, nós estamos não só a trazer para o nosso cliente aquilo que é o processo, aquilo que são as etapas, aquilo que são os momentos, mas também estamos a dar confiança no próprio procedimento. Eu diria que isso é fundamental e é, de facto, mais indicado, mais oportuno. Essa preparação prévia de como acontece o processo e os cuidados com as questões do seu cliente, né? Tratar com cuidado essas questões sensíveis. E por exemplo, Rosane, se houver uma questão em particular em que, imagina, que durante uma reunião conjunta há uma informação que o advogado não tinha e que ele escuta, naquela tal disputa que nós estávamos a falar, ele escuta essa informação vinda do outro lado, mas essa informação ela não foi tratada nem foi trabalhada com o seu cliente. O advogado, ele pode registrar essa informação e fazer o quê? Guardá-la e só trabalhar essa informação com o cliente fora do processo de mediação. E aí ele pode dizer, olha, você escutou quando o outro disse isto e isto. Qual é que é a importância que isso tem para você? Então, o próprio advogado pode fazer este meio campo com o seu cliente. E isso vai o quê? Agilizar o processo de mediação. Isso vai fazer com que o processo de mediação fique mais rápido. Ou seja, que se consiga construir uma solução que seja uma solução melhor para todos de uma forma mais célere.
Logo, com esse trabalho, com essa demonstração, aquilo que nós temos é o quê? A necessidade de um reconhecimento efetivo também aquilo que é o retorno através dos seus honorários. Então, tudo isso acaba por interligar-se uma situação na outra. Deu uma travadinha aqui, mas assim, deixa eu te perguntar, o advogado inclusive pode fazer, guardar essas informações que ele percebeu da outra parte e fazer uma pausa técnica durante o próprio processo da mediação para levar para o cliente naquele momento? Não precisa necessariamente fazer isso fora daquela sessão, ele pode também usar a pausa técnica para discutir essa questão com o cliente e que pode, inclusive, avançar na conversa e na negociação, né? Sim. Para quem não está familiarizado, uma pausa técnica é um pedido de intervalo. Ou seja, o advogado diz, olha, vamos fazer um intervalo de 5 minutos para trocarmos aqui umas ideias em privado com o meu cliente. Então, isso é uma pausa técnica. E tudo isso, todos esses procedimentos, é muito importante que o advogado domine para que, quando necessário, ele possa aplicá-los e possa valer os seus direitos e as prerrogativas que também o processo de mediação lhe dá. É isso mesmo. E no caso da mediação online, aí pede a pausa técnica, fecha as câmeras e os microfones e combinam o tempo que vão utilizar, 5, 10 minutos, e aí todos voltam ao mesmo tempo. Ok. Vai depender muito daquilo que forem os combinados. Na mediação online, aquilo que interessa é que esses combinados eles estejam muito claros. Isto é, se eles vão fazer, por exemplo, essa pausa técnica numa sala que é criada no próprio aplicativo pelo mediador, onde existe essa confidencialidade, esse sigilo, se eles preferem, se eles ficam mais confortáveis em, como tu disseste, desligar a câmera, desligar o micro e fazerem uma chamada telefónica entre eles, como o processo de mediação ele é muito flexível e também no online nós temos essa flexibilidade. Agora, aquilo que importa é que os combinados eles sejam cumpridos. E, por exemplo, qual é que é um dos grandes desafios das sessões desses encontros? É o tempo. Porque aquilo que, por regra, sucede é que a pessoa, antes de fazer esse intervalo, ela não tem muita noção do tempo. E por conta de todas essas questões, por conta de todas essas situações, precisa de haver um trabalho prévio e precisa, de facto, de haver um desenvolvimento daquilo que é o programa em concreto que estamos a trabalhar. Ok? Bacana. Então, quer dizer, pela flexibilidade da mediação, esses combinados podem ser feitos antes de como que vai ser, inclusive, os momentos da pausa técnica, das reuniões individuais, e alguns aplicativos, né, já oferecem essa possibilidade de ter essas salas, né, de transferir as pessoas para as salas individuais e depois retornar para a sala conjunta, né? Então, assim, já tem aplicativos realmente que já tem essa funcionalidade e é bem, bem bacana mesmo. Exatamente. Eu estava tentando ler aí, alguém perguntou alguma coisa, qual era a ferramenta que você usava? Não sei se alguém... Qual é o programa, né? Opa, acho que eu sei aqui, voltei outra vez? Voltou. Ok, eu estava aqui a tentar identificar isso, qual é o programa que eu ensino. Bom, nós hoje em particular estamos a trabalhar a metamorfose na advocacia, que é essa mudança do profissional da advocacia, onde ele vai entender que além dele ter uma atuação litigante, ele também pode ter uma atuação consensual, é advogado nos dois lugares, mas a forma como ele trabalha é diferente. E, além disso, também a chave para advogar na mediação, que é um projeto, um programa, onde aquilo que nós trabalhamos são as várias ferramentas, os vários elementos para que esta mudança ocorra, para que esta transformação ela seja implementada. E, por isso, hoje em particular,
aquilo que nós estamos a findar é a metamorfose, e a partir de segunda-feira vão abrir aí as inscrições na chave, e por isso fica também desde já aí o meu convite para verem e reverem tudo aquilo que está relacionado. E tu em particular, Rosane, tens feito parte de todo este processo de transformação, não é? Aí nesses nossos 5 minutos que nos falta deste tempo que corre rápido demais, o que é que tu gostarias de nos dizer também? Bom, esse projeto da Chave já está na 6ª edição, não é isso? Vai entrar na 6ª edição, né? Bom, o que eu tenho a dizer, Dulce, e que eu sempre que posso tenho falado, é que esse seu projeto ele é um projeto muito original, ele é um projeto bastante abrangente, e ele é prático, ele não é só teórico, porque às vezes muita teoria a gente não consegue entender a aplicação na prática. Então eu acho que nesse projeto, com as masterclass e com as suas webinários, você tem trazido, né, workshops, você tem trazido dentro do projeto essa oportunidade da gente discutir práticas, né, levar dúvidas, discutir situações que uma ou outra pessoa passou, trocar essas informações que eu acho muito bacana. E eu falo assim que é inovador e é de vanguarda, porque na verdade eu estou vendo agora, eu não lembro o nome delas, porque eu vi muito rapidamente na minha timeline do Instagram, 2 advogadas que estão apresentando algo parecido assim, levando essa questão da via consensual, né? Trazendo para o público, para as pessoas, né, para os advogados. Então eu não vi nenhuma iniciativa antes da sua, então assim, você foi, como é que fala, pioneira nisso aqui no Brasil, e eu sou muito grata porque realmente eu não sentia nenhuma afinidade em fazer a advocacia litigante. Eu acho assim, que a gente tem que experimentar essas vias consensuais, né? É claro que tem assuntos, tem questões que necessariamente precisam ir para o judiciário, seja por questão do próprio cliente ou da própria questão em si, né? Mas as vias consensuais, elas vão abrir muitas portas para as pessoas, elas vão trazer essa humanização do direito, e eu acredito muito na potencialidade dessas ferramentas. Acredito muito. E o seu trabalho... Rosane, muito obrigada. Muito fantástico, adoro conversar, você vê que eu nem vi o tempo passar, e muito legal. E eu que não sou dada a lives e tal, porque não tenho muita... Mas acaba que a gente vai mergulhando tanto no assunto, né, que passa a ser algo natural. A gente parece até que eu estou perto de você, conversando isso em um lugar físico, né? A gente teve que se adaptar aí e sentir esse online com proximidade, né? Não com distanciamento. Muito maravilha, obrigada, Rosane. por toda eu te agradeço também. Obrigada, eu te agradeço também a tua disponibilidade, a tua confiança, e a todos aqueles que estão connosco. Amanhã, no mesmo horário, continuamos aqui com a nossa jornada de lives. Um beijo grande. Um beijo grande até amanhã. Beijo a todos, agradeço a todos que nos assistiram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.